Vamos lá, turma S1, disciplina HST, aula 06. Pessoal, eu falei na aula 05 sobre condições ambientais de acordo com a NR15 e apresentei 3 anexos. Eu lembro disso. Foi o anexo 1, anexo 2 e anexo 3. O anexo 1 fala sobre ruído contínuo intermitente, o anexo 2 fala sobre ruído de impacto e o anexo 3 fala sobre calor. Beleza. Eu irei nessa aula 06 continuar, uma sequência da aula 05. Só que na aula 06 eu irei apresentar para vocês os outros anexos, que são considerados agentes insalubres, ok? Para a gente ter esse conhecimento agora, logo no início do curso, no S1, beleza? Então, aula 06, condições ambientais, uma sequência, uma continuação da aula 05. Vamos lá. Condições ambientais, ainda de acordo com a NR15, que eu comecei a falar na aula 05, dando sequência, atividades e operações consideradas insalubres. Dando sequência aos anexos que eu estou apresentando para vocês, já apresentei o anexo 1, 2 e 3, aí pulei para o 5, por que não tem o 4? Porque o anexo 4, ele não é considerado um agente insalubre, Ele não está na NR15, ele deve ter sido revogado. Por isso que eu estou falando do anexo número 5, que fala sobre radiação ionizante. Aí ele fala o seu conceito, atividades e operações onde trabalhadores podem ser expostos a radiações ionizantes, que a gente já viu na aula 05, qual é a propriedade, qual a característica que diferencia uma radiação considerada ionizante de outra não ionizante, que é aquela frequência em Hertz, até aproximadamente 10 a 25, salvo engano, 10 a 16, é considerada radiação não ionizante, a partir daí radiação ionizante, ok? A gente viu que quem trabalha exposto a esse tipo de agente acima do limite de tolerância é considerado um ambiente ionizante, é considerado um ambiente insalubre, ok? Anexo 5, só para a gente ter conhecimento. Por que eu estou falando isso? Futuramente, você pode trabalhar em uma empresa, é pouco provável, trabalhar na empresa com radiação ionizante, mas pode acontecer. Vocês são os TST de lá, o que seria TST, a partir de hoje, para facilitar a comunicação. TST, Técnica Segurança do Trabalho, beleza. Aí vocês vão ser o TST de uma determinada empresa que tem como agente radiação ionizante. Vocês vão fazer a avaliação, vão quantificar a radiação e tal, e vão onde? Agora, para embasar o seu valor encontrado, lá no anexo 5 da NR15, que fala sobre esse tipo de agente, radiação ionizante. Por isso que eu estou apresentando agora para vocês esses anexos desses diversos agentes considerados insalubres, que caracteriza como um ambiente insalubre, ok? Radiação ionizante, anexo 5 da NR15. Esse conceito que está aí abaixo, é muito interessante vocês lerem. Claro, quem quiser ler, por questão de curiosidade, aprendizagem também, interessante. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, que eu estou apresentando para vocês, onde está cada tipo de agente insalubre na NR15, em qual anexo ele está cada agente. Anexo 11 agora, mais uma vez, reforçando, ele está sublinhado lá. Por quê? Porque tanto ele está na NR15, que fala sobre insalubridade, esse radiação ionizante, como também ele está na NR16, quando fala de atividade perigosa. Okay? Ele pode ser caracterizado nas duas linhas, como tanto no ambiente insalubre, tanto na atividade perigosa, essa radiação ionizante aí. Vou apresentar para vocês agora o anexo 11. Percebe, do anexo 5 ele pula para o anexo 11. Agente químico, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Okay? Outro agente que também tem que ser feita a quantificação, para saber se está acima ou abaixo do limite de tolerância. Anexo 11, agente químico, beleza? Aí tem a equação lá, onde o LT é F vezes D, que é fator desvio, segundo definido no quadro número 2, enfim. Não entre em detalhes nesse texto aí que está no ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não entre em detalhes disso agora não. Okay? A gente vai olhar isso mais lá no S4, na aulas experienciais, em outra oportunidade. Mas só uma dica para quem pretende seguir na área com vontade, com força, e quem pensa em fazer concurso público futuramente para a área de segurança do trabalho. Pessoal, esse item 6 eu já vi em 1 milhão de questões de concurso público. Vou falar de novo. O item 6, quando fala lá, avaliação das concentrações dos agentes químicos, através de métodos de amostragem instantânea. A primeira pergunta, às vezes ele faz assim, qual é o tipo de método que é feita a avaliação da concentração do agente químico? Qual é o método?
amostragem instantânea. Esse ponto 6 aí, eu já vi essa pergunta em vários concursos públicos. Outra pergunta em concurso público que eu já vi várias vezes também lá do item 6. Dentro dessa amostragem instantânea, como é que é feita a relação? Que relação é essa? Deverá ser feita pelo menos 10 amostragens para cada ponto ao nível respiratório do trabalhador. Entre cada uma das amostragens deverá haver um intervalo de no mínimo 20 minutos. 10 amostragens a cada 20 minutos. Essa relação que vocês estão olhando, eu acabei de ler. Essas duas perguntas, quem pretende fazer concurso público da área de segurança do trabalho, é cobrado demais em concurso público. Okay? Qual o método para se avaliar agente químico? Amostragem instantânea. E qual a relação entre a amostragem e o tempo? São 10 amostragens a cada 20 minutos no mínimo. Questão de concurso público. Então, portanto, pessoal, falou em agente químico, o que é que eu faço, onde é que eu vou? Vocês vão lá no anexo 11 da NR15, fala lá sobre o limite de tolerância para esse tipo de agente específico, agente químico. Vou apresentar agora para vocês o anexo 12. O anexo 12 ele trata sobre limite e tolerância para as poeiras minerais. Percebe que eu estou mostrando para vocês só os anexos que tem o quê? Que tem LT. Só os anexos da NR12 que tem limite de tolerância. Por quê? Para que isso? Porque são os agentes que precisam ser quantificados, precisam ser medidos, precisam serem quantificados, precisam ter um número, um valor, para você ir lá no anexo específico para determinado agente e verificar e saber se o valor que você encontrou, o limite de tolerância, é acima ou abaixo. Se for abaixo, está tudo safo, está tudo ok, ambiente salubre. Se o valor que você encontrou for acima do LT, de acordo com o anexo que eu estou mostrando para vocês agora, né? Ambiente considerado insalubre. Por isso que eu estou mostrando para vocês esses anexos aí. Ó. 1, 2, o 3, o 11, o 12 agora que fala sobre poeira mineral. Exemplos de poeira mineral. Existe o asbesto, né? que ele pode ocasionar uma doença ocupacional, né? Chamada asbestose. Tem o manganês e seus compostos, também é um exemplo de uma poeira mineral. Tem a sílica livre cristalizada, que também pode ocasionar uma doença ocupacional chamada silicose. Né? Como é que pode gerar essa doença em um determinado trabalhador? Se ele ficar exposto por uma concentração muito alta, por um longo período de exposição. Também não é assim, por exemplo, na foto ali da sílica cristalizada, né? Sílica livre cristalizada. Vamos supor que esse trabalhador está, supor que ele esteja sem máscara, sem nenhuma medida de proteção. Ele começou a trabalhar segunda-feira. Terça-feira ele já vai estar com silicose? Não, também não é assim, né? As características lá do agente, quais são? Intensidade e tempo de exposição. A intensidade aí na foto, de acordo com a foto lá desse cara que está trabalhando lá na sílica livre cristalizada, tem muita no ar, né? Tem muita poeira de sílica cristalizada. Beleza. Mas o tempo que ele vai ficar exposto, será que vai ser 1 minuto? Será que vai ser 5 horas? Eu não sei. À medida que o tempo for maior, a concentração tem que ser menor. À medida que a concentração for mínima, ele pode ficar um tempo maior. Lembrem do gráfico lá da aula 05. Okay? Vocês têm que aprender a ler um gráfico, a interpretar um gráfico. Então, portanto, esses 3 aí são exemplos de poeiras minerais que, infelizmente, é muito comum em ambiente de trabalho. Né? E vocês, como TST, né, Técnico de Segurança do Trabalho, tem que tomar medidas para eliminar ou neutralizar ou reduzir, né, essa exposição do trabalhador a esses tipos de agentes, como, por exemplo, a poeira mineral. Como vocês podem fazer isso? Quem pode lhe auxiliar a fazer isso? O anexo 12 da NR15. Por isso que eu estou apresentando para vocês esses anexos aí que são extremamente importantes para um profissional da área de saúde e segurança do trabalho. Agora eu vou apresentar para vocês alguns graus de insalubridade. É interessante porque em um único slide, né, na verdade é uma tabela, né, um quadro, ele faz um resumo das atividades e do grau, né, correspondente àquela determinada atividade. Vocês vão ver agora. Tá aí, ó, a tabela que eu acabei de falar para vocês. Como é que ela traz aí, ó? Tem os anexos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 14, beleza? Tem as atividades, operações que expõem o trabalhador e tem o percentual do grau do ambiente considerado insalubre. Qual o grau de insalubridade que aquele determinado trabalhador vai receber, ou melhor, vai ter direito, né? Uma coisa é o trabalhador ter direito a receber, outra coisa é ele receber, viu?
São duas coisas anos-luz de distância, quilômetros de distância. Ter direito é uma coisa e você receber efetivamente é outra coisa. A gente mora no Brasil, não é só no Brasil, enfim, em outros locais também. Ter direito é uma coisa e receber é outra. Ok? Então essa tabela é interessante, que ela faz um resumo, tudo basicamente, que eu acabei de falar, tanto na aula 05 como nessa aula 06. Tem o anexo 1, 2, 3. Anexo 1 fala sobre o quê? Ruído contínuo intermitente, eu falei lá na aula 05. O anexo 2 fala de quê? Fala sobre ruído de impacto, eu falei na aula 05. O anexo 3 fala sobre o quê? Fala sobre calor. Eu apresentei para vocês lá na aula 05. Outra dica, quem pretende fazer concurso público, sempre, nunca esqueçam disso, não só para o concurso público, como também para o nosso curso aqui até o final, até no S4. Todo trabalhador que trabalha exposto a ruído, seja ele contínuo ou intermitente, com calor, com radiação não ionizante, com vibração, com frio e com umidade acima do LT, eles vão ter direito a receber adicional de grau médio, ou seja, 20% sobre o salário mínimo da região. Repetindo, uma dica extremamente importante para concurso público e também, vou dizer de novo, para nosso curso aqui. Todo trabalhador em seu ambiente de trabalho exposto a ruído, seja contínuo ou intermitente, calor, radiação não ionizante, vibrações, frio ou umidade acima do limite permitido, ou seja, acima do limite de tolerância, esses trabalhadores vão ter direito a receber insalubridade, grau médio, ou seja, 20% sobre o salário mínimo da região. Vocês podem comprovar isso que eu estou falando olhando aqui para a tabela. Todos esses agentes que eu acabei de falar para vocês, o percentual de adicional de insalubridade são quantos por cento? 20%. Ok? Anexo 4, ele foi revogado em 1990, faz muito tempo. Okay? Anexo 5, ele fala sobre radiação ionizante ou radioatividade. Algum trabalhador em seu ambiente de trabalho, né, ficou exposto acima do limite de tolerância, radiação ionizante e radioatividade, não tem o que pensar. Insalubridade, grau máximo, 40% e ponto final. Trabalhador exposto a ar comprimido, 40%, grau máximo e ponto final. Porém, tem um detalhe. Quem trabalha com agente químico, né, e são exemplos que eu acabei de falar para vocês, radiação ionizante, ar comprimido e purê mineral, 40%, por isso que eu botei de verde aí, eu acabei de explicar para vocês. Aí vem um detalhe. Agente químico tem duas situações, no anexo 11 e no anexo 13. Tem um detalhe extremamente importante e é muito cobrado em concurso público também. Quem trabalha com agente químico acima do limite de tolerância pode, não é que tem direito, pode receber o adicional de insalubridade, grau mínimo, grau médio ou grau máximo, né? O que vai diferenciar se vai ser grau mínimo, grau médio ou grau máximo? O tempo de exposição, a concentração desse agente químico. O valor que você vai encontrar no ambiente de trabalho, a quantificação, né? Se for um valor muito absurdo, muito acima do limite de tolerância, de acordo com o anexo que fala sobre anexo, de acordo com o anexo que fala sobre agente químico, 40%. Se for um valor um pouco acima do limite de tolerância, 10%. Se for um valor mediano ali, 20%. Que vai informar, né? Que vai dizer se é 10, 20 ou 40, é o tempo de exposição, a concentração do agente e a quantificação, o valor encontrado desse determinado agente químico aí. Beleza? Outro agente lá embaixo, agente biológico, ele pode ser médio ou pode ser máximo. Pode ser 20 ou pode ser 40. Aí eu dei uma ênfase agora de azul aí. Ok? Essa tabela, esse quadro aí, eu gosto muito dele. Eu lembro quando eu estava para concurso público, eu tinha, e até hoje eu tenho, né? Por quê? Porque eu não decorei, eu aprendi. Quando você decora algo, você decora na segunda-feira, na quarta-feira você esquece. Quando você aprende algo, você aprende, demora mais a aprender. Para você decorar, depende do que seja, né? Você começa a decorar na segunda e decora efetivamente na terça. E na quarta esquece. Quando você aprende, você começa a aprender na segunda, na terça, na quarta você aprendeu. Quando é que você vai esquecer? Mais nunca. Ou seja, decorar é mais rápido, porém você esquece. Aprender demora um pouco, mas você não esquece mais nunca. Aí depende de cada um qual é a escolha que vai fazer, né? Ou seja, decorar é mais fácil e aprender é mais difícil. Resumindo é isso. E quando eu estava para concurso público, eu aprendi essa tabela. Por quê? Porque era muito cobrado em concurso público, né? Ele dizia, o trabalhador exposto a
A radiação não ionizante, qual é o grau de insalubridade que ele está exposto? Eu já sabia. Radiação não ionizante, 20%. Trabalhador exposto a ar comprimido, qual o percentual de insalubridade que ele vai receber? 40%. Eu decorei essa tabela aí. Quem pretende fazer concurso, mais uma vez, eu gosto muito de falar sobre isso, que para mim é uma das opções para entrar no mercado de trabalho também, né? Além de empresa privada, é concurso público e aprenda essa tabela que garanto a você que vai ajudar muito. Exemplo de atividades insalubres de grau máximo agora, né? 40%. Trabalho, operações de contato permanente com o quê? Contato permanente. Isso aí é tempo de exposição. Contato permanente é igual a tempo de exposição, ou seja, é 8 horas por dia, direto. O tempo de exposição é muito alto. Paciente isolamento por doenças infecto-contagiosas. Okay? Eu não vou ficar lendo o resto não, porque vocês estão vendo aí, eu só vou perder tempo, né? Só vou dar uma ênfase em quê? Doenças infecto-contagiosas, contato permanente, esgoto, galeria e tanque e lixo urbano, coleta e industrialização. Quem trabalha com a limpeza pública, lixo urbano lá, ó, tem direito a receber adicional de insalubridade grau máximo. Professor, eu conheço um amigo meu que trabalha na limpeza pública, ele não recebe. Eu falei o que para vocês? Ele tem direito a receber. Se ele não recebe, aí é outra história, mas ele tem direito. Às vezes ele nem sabe que tem esse direito, né? Se souber, entre na justiça, que com certeza ele vai ter o caso favorável, né? As doenças infecto-contagiosas, por exemplo, essa varíola, né? Adquirida pela respiração através de um vírus que é transmitido pelo ar. Aí tem uma foto da menina aí, né? Com o rosto aí todo infectado aí, né? Carnes, vísceras, esgoto, né? A galera brincando ali no esgoto, as crianças, 1, 2, 3, 4 crianças, né? E lixo urbano ali, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que dependem da sobra do lixo, né? Que é produzido pela sociedade, né? Exemplos de atividades, né, de ambiente considerado insalubre, qual grau? Grau máximo. Exemplos agora de atividades de ambientes, né, considerado grau médio, 20%. Contato permanente, ele continua falando, com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante. Né? Paciente que esteja com doenças agora. Né? Hospitais, serviço de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação. Por exemplo, quem for técnico de enfermagem, né, for fazer a vacinação, se Deus quiser, o mais breve possível contra essa Covid aí, ela fique sabendo que a menina lá que está se vacinando, ou o rapaz, eu não sei, ele vai ter direito a receber insalubre, ele tem direito, né, a receber insalubridade grau médio. Né? Então, a observação, né, aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados. Né? Aí continua, né? Hospital, ambulatório, posto de vacinação destinados a tratamento de animais, né? Gabinete de autópsia, cemitério, estábulos. Tem gabinete de autópsia, para quem não sabe o que é, tá aí, né? Para investigar qual foi a causa de uma determinada morte, né? Exumação de corpos, né? No cemitério, esvaziar, né? Um local para entrar outro corpo, mais ou menos isso. Estábulos, animais. Quando eu lembrei agora, nas minhas aulas presenciais, né? Que quando eu apresentava esses exemplos aí de grau médio, sempre alguns alunos levantavam o braço e perguntavam: professor, olha aí lá no grau máximo, que quem trabalha com limpeza pública recebe grau máximo. E quem trabalha com cemitério é grau médio. Tá errado não isso aí? Pois é, não tá errado. E é onde os concursos públicos cobram. Eles colocam assim: um trabalhador exerce atividade em cemitério, é grau médio, mínimo ou máximo. Aí o cara, com cemitério, com certeza é grau máximo, mas não é grau médio. Né? Exumação de corpos é grau médio. Mas quem trabalha com limpeza pública é médio, mínimo ou máximo? Cara, não, limpeza pública é tranquilo, eu acho que é médio. Não, é máximo. Né? Se está errado o entendimento, aí eu não sei. É o que está escrito no NR15. Aí a explicação que eu falo para o pessoal é o quê? Geralmente, eu estou falando que são todos. Quem trabalha num cemitério, somente cemitério privado, né? Ele está devidamente protegido, assim como está na imagem aí, na foto do meio. Né? Ele está usando equipamento de proteção de corpo inteiro, que é o que vocês estão vendo aí, né? O cara tá igual um Robocop, tá todo protegido. Aí a exposição ao agente é bem menor, né? Ok? Percebem? E o tempo de exposição também é menor. Você vai fazer uma exumação de um corpo, eu nunca fiz, eu nunca vi também, deve, sei lá, botar 1 hora, botar por cima, acho que é bem menos que 1 hora, botar 1 hora. Você que trabalha na limpeza pública, lá no exemplo anterior, no grau máximo, né? 40%. Não é 1 hora de trabalho. Você trabalha, sei lá, 5, 6, 7, 8 horas por dia.
E geralmente o pessoal que trabalha na limpeza pública não usa luva, não usa máscara, não usa só a farda da empresa, né? Deve ser por isso a explicação. Eu sei que é o que está escrito na NR15. Exemplo de atividades mínimo, médio e máximo. Apresentei grau máximo, apresentei grau médio, agora apresentar exemplo de ambiente, né? Grau mínimo. Atividades que têm o seu ambiente considerado grau mínimo, 10%, portanto, é o quê? Pintura a pistola ou manual com pigmentos e compostos de arsênico ao ar livre. Pintura a pistola ou manual com pigmentos e compostos de chumbo ao ar livre. E por final, fabricação e transporte de cal, né? Cal nada mais é que um composto de calcário, né? E cimento, né? Que é um composto por argila e calcário nas fases de grande exposição à poeira. E tem exemplos aí de uma pintura a pistola, extração do calcário para fabricação de cal, produção de cimento. Pessoal, um detalhe nessas atividades que possuem ambiente considerado grau mínimo, portanto 10%. Questão de concurso, já vi várias vezes. Os dois primeiros exemplos aí, ó. Pintura a pistola ou manual com pigmentos e compostos de arsênico ao ar livre é considerado grau mínimo. Pintura a pistola ou manual com pigmentos e compostos de chumbo ao ar livre, também arsênico e chumbo ao ar livre, considerado grau mínimo. Esse mesmo texto, pintura a pistola ou manual com pigmentos e compostos de arsênico em ambiente fechado, é grau máximo. Pintura a pistola ou manual com pigmentos e compostos de chumbo em ambiente fechado é grau máximo. Por quê? Porque a concentração desse composto arsênico e chumbo em ambiente fechado, ela é bem maior do que o ar livre. O ar livre ela vai dissipar com o ar, né? Ela vai embora. Ambiente fechado não, ela vai ficar concentrada naquele ambiente de trabalho. Aí já muda totalmente o grau. Do menor vai para o maior. Questão de concurso público, já vi várias vezes. Quem trabalha com composto de arsênico, qual o ambiente fechado, qual o grau de insalubridade? É máximo. Aí vem na outra letra, quem trabalha com composto de arsênico também é um ar livre, é o quê? O cara fica confuso. Ar livre, mínimo, ambiente fechado, máximo. Por quê? Porque a concentração é bem maior em ambiente fechado, comparado ao ar livre, né? Agora um exemplo aqui de reforma trabalhista, né, que aconteceu há pouco tempo, né, faz uns 3, 4 anos. Aqui é uma questão de curiosidade que é interessante, tem tudo a ver com o que eu estou falando com vocês sobre condições ambientais, sobre ambiente insalubre. A Lei 13.467 de 2017, não faz muito tempo, né, ela teve uma reforma do texto, né, especificamente da reforma trabalhista. Antes da reforma, como é que era o texto? A empregada, a gestante, a mulher, né, ou que estivesse amamentando após o parto, né, deveria ser afastado durante toda a gestação e a lactação de qualquer atividade ou local insalubre, devendo exercer atividades em outro local da empresa. Ou seja, gestante amamentando não podia trabalhar em ambiente insalubre. Após a reforma, o que foi que mudou no texto? A gestante ou lactante só será afastada das atividades quando for grau máximo de insalubridade. O que é grau máximo de insalubridade? Esses exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. Porém, poderá trabalhar em condições consideradas insalubres de grau médio ou máximo. Percebam o absurdo dessa reforma, né? Que foi feito lá na Lei 13.467 de 2017. Antigamente, que é o correto, você está amamentando a mulher, né, a funcionária, obviamente não pode trabalhar em ambiente considerado insalubre. Teve a reforma trabalhista, grau máximo, realmente tem que ser afastado. Mas médio e mínimo não tem nenhum problema, pode trabalhar, isso não existe. Isso é um absurdo, ok? Além de afetar a funcionária, também afeta o feto, né? Que ela está respirando ali um composto ali considerado insalubre. As mulheres que estão amamentando só serão afastadas de atividades insalubres. Outro absurdo aí, ó. Em qualquer grau, percebam, está amamentando, trabalha em grau máximo, não tem problema nenhum. Quando apresentar atestado de saúde recomendando o afastamento durante a lactação. Percebam comigo, uma trabalhadora exercendo sua atividade na agricultura, muito longe da capital. A cidade mais próxima a 500 quilômetros, ok? Ela está amamentando seu filho. Trabalha em um ambiente considerado grau máximo. Como é que ela vai conseguir um atestado de um médico dizendo que ela não pode trabalhar? Ela não vai conseguir um atestado, até porque não tem nem hospital próximo. Percebam o absurdo que fizeram nessa reforma trabalhista. Okay? A funcionária está amamentando é uma coisa, é algo primordial, né? Não sei se vocês sabem disso. O leite materno é o alimento mais completo do mundo. Fiquem sabendo disso. O leite materno é o alimento mais completo do mundo. Depois é o ovo.
Por incrível que pareça, a gente não dá muito valor ao ovo, né? Quer comer carne, camarão, lagosta e tal, o ovo. Ele é extremamente completo em relação a proteínas, em relação a vitaminas, a minerais, enfim. Ok? Porém, graças a Deus, essa reforma trabalhista, o texto da reforma trabalhista, ela caiu. Ela não é mais, hoje não vale mais isso, mas ficou valendo por um tempo. Hoje, o que vale é isso que eu vou falar para vocês agora. O ministro relator Alexandre de Moraes deferiu, né, o pedido liminar e a decisão definitiva, ou seja, ele aprovou, né, por maioria dos votos, onde o STF, Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional, ou seja, errado, não está de acordo com a Constituição Federal de 88, né, no dia 29 de 5 de 2019, ou seja, ele ficou valendo de 2017 até 2019, né. Os funcionários que estavam amamentando em condições ambientais insalubres não tinham problema nenhum, tudo tranquilo, tudo certo. Só em 2019, graças a Deus, esse dispositivo legal, né, essa lei de 2017, que autorizava o trabalho de gestantes e lactantes em ambientes insalubres, foi derrubado. Segundo o STF, gestantes e lactantes não podem desempenhar atividades em ambiente insalubre, de qualquer grau, pode ser mínimo, médio ou máximo, voltou o que era antes. Bem como não são obrigados a apresentar atestado médico para serem afastados. Por exemplo, o exemplo que eu falei para vocês aí, né? Um funcionário trabalha na agricultura, muito longe da cidade, como é que ela vai conseguir um atestado de um médico? Não vai conseguir, ok? Aí voltou o consenso, ainda bem, né? Lactante, gestante, qualquer ambiente de trabalho não pode, não precisa mais de atestado para comprovar nada. Estou grávida, estou amamentando, tchau, vou para casa, você não pode mais trabalhar nesse ambiente insalubre. Aí é uma decisão importante para as gestantes, né? Ok? E agora, para fechar a aula, bem rápido, eu iria apresentar um caso real, né? Que um ex-aluno da engenharia civil passou, né? Um tratamento na câmara hiperbárica. Beleza? Bem rápido. Vamos lá. Esse é um ex-aluno, ele trabalhava na STTU, né? Não sei se no Ceará, com certeza é outro nome, né? Na fiscalização do trânsito. No momento do acidente, ele estava na sua moto, no caso na moto da empresa, né? E o descanso da moto, você bota a moto, né? Tem um descanso, bateu no pé dele. Um carro bateu na moto e o descanso da moto bateu no pé desse meu ex-aluno. Ele sofreu um corte gigante no pé. Qual foi o dia do acidente? Dia 26 de dezembro de 2014. Depois do Natal, né? Ele estava depois do Natal trabalhando, cobrindo outra pessoa, enfim, eu não sei. Acidente de trajeto. Por quê? Porque ele estava no local do trabalho, usando a moto da empresa, caracterizou-se como acidente de trajeto. Ele estava vindo até o local de uma fiscalização. Causas do acidente: fratura exposta, rompimento de tendão, comprometimento do terceiro e do quarto metatarso e perda do tecido mole. Primeiros socorros: estabilizado no local pela SAMU, removido para o Hospital Alfredo Gugel, que é o hospital maior que tem do Rio Grande do Norte, né? Onde foi realizada a primeira cirurgia de estabilização, em seguida para um hospital privado, ele tinha plano de saúde, né? Beleza. Tratamentos posteriores: aguardou até o dia 6 de janeiro de 2015, pouco mais de 15 dias, né? Mais de 15 dias, para a chegada de um especialista em reconstrução de pé. Ele aguardou esse cara aí para fazer reconstruir, né, o pé dele. 29 de 12 de 2014, após a remoção do gesso, né? O acidente foi dia 26. Removeu o gesso, olha como é que ficou o pé dele. Abriu literalmente, igual uma lata de sardinha, né? Abriu, o pé do cara ficou exposto, né? O tecido, né, a pele abriu. Ok? O pé dele ficou assim, ó. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para comprovar e mostrar para vocês a eficiência da câmara hiperbárica, né? Que ela serve como ação cicatrizante também. E foi um dos tratamentos que esse rapaz utilizou, a câmara hiperbárica, que eu apresentei para vocês lá na aula 05. 31 de 12. Na verdade, essa apresentação foi ele que ele fez, né? E passou para mim. Ele fez uma sequência, né? Uma sequência das datas, né, do período que ele foi fazendo o tratamento e mostrando por fotos a eficácia da câmara hiperbárica para ação cicatrizante. Dia 31 de dezembro, estabilizado, né, aguardando a chegada do cirurgião especialista. O pé dele ainda continua, tá meio ruim o negócio, né? Tecido em necrose ficando podre, né? Dia 6 de janeiro de 2015, colocação dos pinos de apoio. Isso já com especialista em reconstrução dos pés, né? Foi colocado esse pino aí, né? Para
apoiar o osso, enfim, não sei detalhes, até porque não importa saber, a gente não é da área, não precisa saber disso. Só que ele mandou essa apresentação, que nessa data ele colocou esses pinos aí. Foi iniciado dia 9 de janeiro de 2015, tratamento na câmara hiperbárica para definir tecido necrosado, podre, né? E acelerar a cicatrização e recuperação dos tecidos em boas condições, que não foram ainda necrosados. Primeira sessão que ele fez foi dia 9 de janeiro de 2015, primeira sessão na câmara hiperbárica. O pé dele estava assim, ó, inchado, muito inchado ainda, né? Devido à lesão. Dia 14 de janeiro, 5 sessões, já tem uma melhoria, né? Pelo menos no inchaço aí, né? 17ª sessão, dia 26 de janeiro, já uma melhoria já considerável em relação à primeira, né? Dia 9 de janeiro. E por aí vai, sequência cronológica aí, né? Debridamento dos tecidos necrosados, foi retirado, né? Debridamento é retirada, né? Do tecido que não servia mais, tecido podre, né? Remoção de tecidos desvitalizados para preparar o leito da ferida para a cobertura definitiva. E aqui é o tendão exposto do pé do cara, né? Percebe como é que foi grave aí a pancada, né? Dia 26 de janeiro. Tratamento na câmara hiperbárica para acelerar, né, a proliferação do tecido, dispensar o enxerto. Dia 31 de janeiro, 6 de fevereiro, 11 de fevereiro e por aí vai. 17 de fevereiro, 26 de fevereiro, dia 6 de março, 35 sessões, o pé dele já estava bom demais, né, comparado ao início. Esse tendão foi removido, né, o tendão lá, que apresentou na imagem anterior. Dia 14 de março, dia 21 de março foi iniciada a fisioterapia. Percebe que ele fez 35 sessões na câmara hiperbárica que melhorou muito, né, o pé do cara aí, né, pelo menos em relação à cicatrização. Isso comparando ao início. Sessão de fisioterapia, ele fez 60 sessões de fisioterapia e concluiu o processo. Final do tratamento, tá aí o pé dele hoje está assim, não está lindo, maravilhoso, mas ele não perdeu o pé, continua andando e trabalhando normalmente, de vez em quando eu falo com ele. Após o tratamento, foi a perda do movimento de extensão dos dedos dos pés, não é muita coisa. Todos os pinos foram retirados, dispensado o enxerto, né, que ia ser retirado uma parte de uma carne de outra parte do corpo dele para colocar no pé, não foi necessário devido à câmara hiperbárica, devido ao tratamento que acelerou o processo de cicatrização. E por final teve uma redução do tempo de tratamento. A expectativa inicial era de 6 meses para voltar a andar. Com 6 meses ele encerrou totalmente o tratamento. Com 6 meses ele já estava correndo, já estava trabalhando. Além de estar andando, ele estava andando, correndo, trabalhando normalmente. O tempo de tratamento foi espetacular, né? O tempo foi reduzido devido a quem? Devido à câmara hiperbárica que eu apresentei para vocês lá na aula 05, que é exemplo, que pode ser um exemplo, né? Pode ser um tratamento utilizado para quem trabalha sob pressões muito altas ou muito baixas, né? Um exemplo que eu falei lá na aula 05, eu me lembro, os mergulhadores, né, que utilizam a câmara hiperbárica. Também pode ser usado para a população civil, que é o caso desse rapaz, desse meu ex-aluno, que utilizou para, no caso, acelerar um tratamento, acelerar um processo de cicatrização. O pé do cara hoje está assim. Acho que o pé esquerdo dele está mais bonito que o direito, mas o que vale é que ele continuou com o pé. Então, pessoal, é isso. A gente continua na nossa próxima aula. Até mais.